Pai do Senhor, amados, este é o vídeo número 3. Vou continuar com o testemunho, que o Senhor me conceda graças. E no vídeo passado eu falei um pouco sobre a idolatria que se tem vivido em muitas igrejas, do jeito que nós toleramos Jezebel dentro das igrejas. Muitos de nós até não participamos das tais obras, mas também somos passivos, não fizemos nada, né? E nem é assim que Deus quer que nós nos posicionamos. Eu tinha explicado um pouco no vídeo passado ainda, né? Que o pastor na qual eu fazia parte, do ministério que eu fazia parte, ele como não conseguiu fazer-me libertação, então havia necessidade de ir para a Nigéria, para o pastor dele, o pai dele espiritual, cobertura dele espiritual, para poder assim me fazer a libertação, mas graças a Deus o Senhor não permitiu, né? E outra coisa que eu queria falar ainda sobre nesta área de cura e libertação, que tem se visto, vivido muito, que eu também passei. Primeiramente, eu vou falar ainda o sistema de falar, né? Como o sistema de expulsamento do demônio. Também falei um pouquinho disso no vídeo passado, né? Que o Senhor Jesus Cristo disse que Satanás não expulsa Satanás. Então, como é que acontece aquela cena toda que nós vimos, os falsos profetas, os falsos ministros, os ministros de Satanás expulsarem Satanás? Na verdade, aquilo não é nada mais, nada menos que um teatro que eles fazem. Normalmente, a conversação com o servo de Deus e os demônios não é bíblico. Algum vai dizer, não, mas o Senhor Jesus Cristo falou com os demônios. O Senhor Jesus Cristo não conversou com os demônios. O Senhor Jesus Cristo, aliás, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo não deixava os demônios falarem. Não é bíblico. Primeiramente, nós sabemos que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então, por que conversar? Como é que você vai... Pelo menos, Carla, eu não consigo, Deus me perdoa, eu não consigo tolerar mentirosos, eu não consigo, não suporto. Quando dou conta que uma pessoa é mentirosa, não tem como, só a graça de Deus para permitir com que eu converse, com que eu tenha intimidade e conversa com essa pessoa. Então, como é que você vai conversar com uma pessoa, com um espírito que nós já sabemos que é mentiroso e é pai da mentira? Aí vocês conversam com o demônio começa a falar, por exemplo, tua mãe, eu sou a mãe dela, eu sou o pai dela, eu sou a sogra. Quem for lá, seja quem for, né? Manifesta e começa a falar, e sou eu que lhe faço mal. Aquilo tudo é mentira. Aquilo tudo é mentira. Não é a sogra, não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é o marido que faz mal. É o próprio demônio, o próprio Satanás que está a fazer mal na pessoa. Agora, o que acontece? O Satanás, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele vem com essa doutrina diabólica, com esse ministério da iniquidade, para trazer confusão no meio das pessoas, para trazer confusão no meio de nós que somos imagem e semelhança de Deus e no meio da igreja. Por quê? Ele vai te dizer que é um membro da tua família que está te fazendo mal. Um tio, por exemplo, uma tia, ou tua avó. E o que vai acontecer? Você vai sair daí, vai lutar contra a tua avó. Vai começar a mandar fogo para a tua avó, o que não é bíblico. Você vai começar a mandar de volta o que não é bíblico. Porque a Bíblia nos diz que a luta não é contra a carne. A luta não é contra a carne, contra sangue, contra pessoas, mas contra principado, contra eles mesmos que estão a te falar que é a tua mãe, que é o teu pai, que é a tua irmã. Então, o inimigo, ele vem com esse tipo de conversa. De uma forma intencional mesmo. É intencional, é mesmo para trazer confusão. É para trazer inimizade, é para trazer separação. E não é assim. Se nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos a luz, ainda sabendo que aquela pessoa me faz mal, foi na casa do quimbanda, me faz feitiço, me faz aquilo, desfaz, eu vou interceder pela alma daquela pessoa, porque aquela pessoa está a ser vítima de Satanás. Eu vou interceder para que o Senhor faça com que essa pessoa pare de me perseguir. Eu vou interceder que o Senhor perdoe essa pessoa. É claro que eu vou clamar que o Senhor vai destruir, que as obras que essa pessoa
que essas pessoas sejam destruídas, mas eu não vou lutar contra essa pessoa, porque essa pessoa não é minha inimiga. Meu inimigo é aquele que está naquela pessoa. E é essa verdade que o inimigo tem escondido, porque a Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento, porque enquanto você estiver a lutar com a pessoa errada, você vai perder, você não vai vencer. Enquanto você estiver a lutar com um membro da tua família, o teu vizinho que te faz mal, a tua amiga que te faz mal, a tua sogra ou quem é que seja, você não vai vencer, você vai sempre ser um perdedor, porque o problema não é a pessoa, é o que está na pessoa que você tem que lutar contra. Então, não é bíblico a questão de falar com os demônios. É uma doutrina satânica, é uma doutrina diabólica, né? É um teatro que acontece aí entre eles, né? É claro que se nós estivermos também no meio de uns servos de Deus, de verdade, né? E a pessoa estiver endemoniada, tiver um espírito, claro que o espírito pode se manifestar, pode gritar, pode falar, mas atenção! Eu não vou ir lá, fala, você tá vindo aonde? Por exemplo, eu já tive nessa situação, era alguém que manifestou, estávamos a orar, até foi à distância, estava a orar no telefone, essa pessoa manifestou, e a pessoa lá do outro lado perguntou, eu disse, não é assim, não é assim. Quando eu comecei a orar, eu expulsei logo aquele demônio. Não se conversa, porque eles são mentirosos. Ah, não, queremos saber. Ah, não, outros é para mostrar que tem poder, que está a expulsar Satanás, que Satanás está a falar. Outros porque precisa do testemunho dos demônios. Não, nós não precisamos. Espírito Santo é o nosso testemunho. Espírito Santo é que nos promove. Nós não precisamos de testemunho dos demônios se manifestar para nos promoverem, para as pessoas verem que temos algum poder. Não, o próprio Senhor é que nos promove. O próprio Espírito de Deus é que nos promove. Não precisamos disso, igreja. Vamos ser igreja, vamos conhecer a verdade. Pararmos de ser cativos, pararmos de ser brinquedo do inimigo. Amém? Então vamos parar com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, demônio é para expulsar. Não tenho capacidade, se consagra, ora ao Senhor, peça misericórdia. Declare, né? Há uma parte nas escrituras que eu gosto, o apóstolo Paulo que fala, ele diz, declarei porque criei. Porque às vezes nós temos aquela fraqueza de ser humano, mas confia no nome do Senhor Jesus Cristo. Confia, porque ele que disse. Ele disse, está dito. E eles têm que se submeter por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Só que atenção, para o inimigo se submeter a nós também temos que viver em santidade. Temos que procurar ter uma vida, imitar a vida do Senhor Jesus Cristo, viver como o Senhor Jesus Cristo viveu. Senão, perdão, é tudo em vão. Acontece como aconteceu com aqueles dois moços que estavam a expulsar demônio no nome do Paulo, do nome do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, de Paulo. E logo em seguida os demônios lhes mudaram, deram-lhe uma surra, ficaram aí andarem pelados na rua e feridos. Por quê? Porque eles falavam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles não conheciam. Então não é só necessário o nome, é preciso você conhecer, é preciso você ter relacionamento. O relacionamento com o Senhor Jesus Cristo faz toda a diferença quando nós falamos o nome dele. Quando nós invocamos o nome dele, faz toda a diferença. Porque nós não estamos a falar só por ouvir falar, nós estamos a falar porque conhecemos ele. Amém? E os demônios conhecem, e os demônios sabem. Conhecem os servos de Deus, sabem quem são os servos de Deus. Os demônios sabem, conhecem quem tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eles sabem quem tem temor, quem anda no temor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós já sabemos que esse teatro todo tem sido intencional para dividir a igreja, para dividir a família, para dividir os irmãos. E Deus não é Deus de divisão, amém? Deus é Deus de união, amém? Então, onde há divisão, não é Deus. Não há Deus, não tem presença de Deus. Quando já vem te dizer, a fulana tá te fazendo mal, e muitas das vezes eles vêm dar esse tipo de revelação numa pessoa que não tem maturidade espiritual, uma pessoa que não cresceu ainda, e a pessoa fica revoltada, e a pessoa fica com ódio, e é esta a intenção do inimigo. Amém? E outra coisa que eu não disse no vídeo passado, que eu
vale a pena dizer aqui em relação à doutrina, outro tipo de doutrina de Satanás que nós temos vivido hoje, que tem sido comum, que é o dar dinheiro à igreja. A igreja até não vou falar assim, né? Mas dar dinheiro ao pastor para que eu seja liberta. Ou então eu vou dar dinheiro ao pastor para destruir as obras malignas que me foram feitas, ou as obras do Kimbanda, as obras de feitiçaria que me foram feitas. Então eu pego uma quantia e eu vou para a igreja, porque aquela quantia vai falar por mim, vai destruir as obras malignas. Não, não é assim que funciona, meus amados. Não é assim. Isso é uma doutrina diabólica, é uma doutrina satânica, não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não tem nada a ver com o ministério do Espírito Santo, amém? Eu, por acaso, quando eu estava no ministério daquele senhor, eu havia dado, naquela altura, eram $700 no dinheiro daqui da Noruega, em coroas. Naquela altura era equivalência de $700 que eu dei para que o Senhor perdoasse os meus pecados e para que também aquele todo mal que haviam me feito, para que se desfizessem todo aquele mal que que o inimigo estava a me fazer, ou que as pessoas foram fazer por mim. Igreja, eu era totalmente ignorante, totalmente ignorante. Hoje, graças a Deus, eu odeio a ignorância, porque não há coisa pior nessa terra do que a ignorância. E o senhor recebeu o dinheiro com muita alegria, orou, Carla já passou, Deus já te perdoou, e o Senhor já destruiu todo o mal, ele vai destruir esse dinheiro, vai falar por ti, pronto. Mas se fosse um servo, um homem de Deus de verdade, de acordo às escrituras, porque a Bíblia diz que de graças dai, né? De graça nos é dado, e nós também devemos dar de graça, né? E a salvação em Cristo Jesus, a salvação foi completa. A salvação foi completa. Nós não precisamos pagar nada para sermos salvos, para sermos libertos. Nós não precisamos pagar nada para nós termos paz, para nossa alma ter paz. Não precisamos. Quando Jesus Cristo morre lá na cruz, os evangelhos nos dizem, lá no final, antes do Senhor, do fôlego de vida sair dele, a Bíblia diz que ele clamou e disse, tudo foi consumado. Tudo foi pago. Tudo foi pago. As nossas dívidas foram pagas. Ele pagou pelos nossos pecados. Tudo que nós devíamos, tudo. Os nossos pecados, pecado de toda a humanidade, todos os pecados do meu passado, do presente e o que eu irei de fazer futuramente. O Senhor Jesus Cristo já pagou na cruz, não só meu, mas de toda a humanidade. Toda. O Senhor aí se fez um pecador, foi um pecador e dos piores pecadores que ele se fez aí na terra, carregando o pecado de toda a humanidade. Imagina só eu, sou os meus pecados. Nem sei, são meus pecados, sou Deus. Imagina o tamanho dos meus pecados. Agora imagina a humanidade toda, ele carregou sobre ele. Por isso é que as escrituras dizem que naquele momento Deus abandonou, o filho ficou sozinho. É o único momento que o Senhor Jesus Cristo ficou sozinho na terra, foi naquele momento, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é tão santo, tão puro, que ele não pode contemplar o pecado, e naquele momento o filho dele estava como um pecador, Deus abandonou, o Senhor ficou sozinho aí. Por causa de nós, todo o sacrifício maior e suficiente já foi feito, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. A morte dele, a humilhação que ele passou. Ele morreu pelos nossos pecados, ele carregou as nossas feridas, as nossas enfermidades ele levou, as nossas dores ele levou. Ele nos trouxe a paz com Deus. Nós estávamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. Ele nos reconciliou, nos trouxe a paz. Hoje nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia, com toda a graça, com toda a ousadia. Por quê? Por causa do Senhor Jesus Cristo, sem pagar nada.
A única coisa que a gente precisa é ter fé. Fé no Filho de Deus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, que Ele um dia virá julgar o mundo, a humanidade, cada um de nós de acordo às nossas obras. É só isso que isso é o Evangelho. Se arrepender dos nossos pecados e aceitar Ele, e crer nele, confiar nele, que Ele começou a boa obra, Ele vai concluir. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tudo no nome dele. É tudo no nome dele. Então, essa doutrina de nós irmos para a igreja, eu há tempos vi até, foi um vídeo com não sei quantas mil visualizações, meu Deus, as pessoas gostam de ser enganadas, as pessoas amam a mentira, as pessoas amam o engano. E essa pessoa, até era uma jovem que dizia que tem que pagar, sim senhora, tem que levar um dinheiro no pastor para tirar aquela maldição, para quebrar aquela macumba. Não, você não precisa. Você vai levar até milhões e milhões, você vai continuar na maldição. Porque enquanto você não crê, não ter fé nas promessas de Deus, não andar em santidade, porque a santidade nos protege. A comunhão com Deus é que nos protege. A santidade e a pureza. Não adianta nada que você fazer. Dar dinheiro na igreja, dar dinheiro no pastor para você ser liberta, é uma arma carnal. Não vai funcionar em nada. Você não pode usar as mesmas armas que os teus inimigos usam. Você não vai vencer os seus inimigos usando as mesmas armas que eles usam, não. Porque ele foi no Quimbanda, fez uma obra de macumbaria, deu dinheiro. Eu também vou dar dinheiro na igreja. Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito. Todo o servo de Deus, eu falo isso diante do Senhor Jesus Cristo, toda aquela pessoa que diz que é servo de Deus e tem essa doutrina, das duas uma, ou ele é ignorante, ou está a cometer equívoco, ou então é servo de Satanás, é falso profeta, é enganador, é dominador, está usando o evangelho para fazer negócio, para ganhar dinheiro, porque não é assim que funciona. As obras das trevas nós destruímos no nome do Senhor Jesus Cristo. Em oração, em santidade, em pureza, em justiça. Apóstolo Paulo nos fala no livro de Coríntios, 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não limitemos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Tá sabendo? Nós somos seres humanos. A carne quer dizer seres humanos, né? Vocês não têm que lutar contra a carne. Vocês não têm que lutar contra seres humanos. Nós somos seres humanos. Embora nós somos seres humanos, andamos, vivemos como seres humanos. Mas as nossas armas não são como os dos seres humanos. As nossas armas não são carnais. E sim, ele fala aqui, e sim, poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Nunca, igreja, nós nunca devemos usar as mesmas armas que os nossos inimigos usam. Não é bíblico. Não vais vencer, eu falo por experiência própria. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tá a perceber? Nós não lutamos contra o Quimbanda. Nós não lutamos contra os feiticeiros que andam atrás das nossas vidas, das nossas almas. Nós lutamos contra as fortalezas, contra principados, contra a potestade, contra o domínio do mal desse século, contra Satanás e os seus demônios que possuem essas pessoas, que usam essas pessoas. É por isso que muitos de nós somos derrotados. Desde que começamos a luta espiritual nunca acaba. Já devíamos estar a adorar a Deus, já devíamos estar a exaltar ao Senhor, já devíamos estar a louvar ao Senhor, já devíamos estar a servir ao Senhor, sermos ativos no ministério, na nossa igreja local, mas ainda estamos em guerra espiritual, porque compreendemos mal, porque fizemos exatamente ao contrário do que aquilo que Deus espera por nós. Porque enquanto você estiver a lutar contra aquela pessoa, meu irmão, você é uma derrotada, você é um derrotado.
contra fortalezas. As nossas armas são de Deus, amém? São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ouve, destruir fortalezas, né? Que são aquelas macumbas que foram fazer contra ti. Aquele feitiço que foram fazer. Amém? Os dados inflamáveis que o inimigo envia na nossa mente, na nossa alma, oposições, opressões, situações que ele cria. É isso aí. Amém? Anulando as sofismas e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas mesmas armas anulam sofismas que são filosofias, né? Que são os pensamentos que estão em nós, pensamentos enganosos, mentirosos, que não tem nada a ver com o Senhor, que é totalmente ao contrário à vontade de Deus, né? Aqueles pensamentos negativos, pensamento suicídio, pensamentos, desejos imorais, pensamento, desejo de suicídio, problemas de identidade, personalidade, distúrbios, né? Distúrbio na personalidade, na mente, mentes confusas, né? Atrasos mentais, distúrbio, isso tudo. As armas de Deus, ela anula tudo isso. O inimigo vai metendo, ele vai anulando, vai tirando. Amém? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a incredulidade, filosofias vãs, doutrinas que não tem nada a ver com o Senhor. As armas de Deus, ela se levanta contra tudo isso. Todas essas dúvidas que nós temos, né? Dúvidas que o inimigo vem lançando nos nossos corações sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a vida eterna, sobre a santidade, sobre nós mesmos, quem nós somos. Nós não sabemos, não temos identidade própria, não sabemos quem é Jesus, não sabemos quem nós somos em Cristo, aceitamos qualquer conversa, qualquer Cristo, qualquer filosofia, enfim. As armaduras de Deus, ela se levanta contra todos esses conhecimentos diabólicos e satânicos que nós aprendemos por aí, essa cultura que não tem nada a ver com a cultura de Deus. E o que ela faz? Levando cativo todo o pensamento à obediência a Deus. As armas poderosas em Deus, ela leva todo o nosso pensamento, sabe aqueles pensamentos, tudo que não tem nada a ver, E todos os pensamentos que não tem nada a ver, e toda a desobediência, leva tudo isso cativo a Cristo. Todo o pensamento e a obediência a Cristo. Então nós vamos aprender a pensar corretamente de acordo com a palavra de Deus quando nós começamos a praticar as armaduras de Deus, né? E vai nos levar a obedecer a Cristo. Amém? Estando prontos para... E ainda vai nos fazer estar prontos. Vamos estar prontos para punir toda a desobediência. Que é o que eu estou aqui a fazer agora. Estou a punir toda a desobediência. Amém? Uma vez completa a vossa submissão. As nossas armaduras são poderosas em Deus. Não são carnais. Vamos nos armar em Cristo. Vamos tomar as armaduras de Cristo. As armas do Espírito Santo de Deus. Onde é que nós encontramos essas armas? Efésios 6, no verso 13 a 19. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, uma das armaduras de Deus. Eu gostaria de começar primeiro aqui no 10, que ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Uma das armaduras de Deus é nós nos fortalecermos no Senhor e no poder do Senhor. Não é na nossa força, igreja. Muito de nós confiamos, depositamos muito a nossa confiança na nossa força, sabe? No nosso conhecimento, no nosso intelectualismo, nos nossos dons, no nosso falar. Não, eu falo português corretamente, eu sei fazer aquilo. Não, devemos nos fortalecer no Senhor.
Amém? Fortalecer no poder do Senhor é uma das armaduras. Confia, seja totalmente dependente do Senhor. Totalmente em tudo. Confia, não se fortalece no Senhor. Tanto o teu interior como o teu exterior. Seja fortalecido no Senhor. E depois ele fala assim, né? No 14 que ele diz assim, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Igreja, quanto crente mentiroso. Vocês já acham mesmo que um mentiroso vai vencer Satanás? Não tem como, porque você está se revestindo da armadura dele, que é a mentira. Como é que você vai vencer o demônio? Como é que o feitiço vai parar de agir na sua vida se você é mentiroso? Se você está sendo participante das obras dele. Se você lhe alimenta com a tua mentira. Como? Ele cingindo-vos, com o cinto da verdade. Seja um crente verdadeiro. Jesus é a verdade. Se reveste da verdade. Fale a verdade. Ande da verdade. Sabe? Olha, eu cheguei à conclusão, isso foi o ano passado, o ano antepassado, no princípio do ano passado, ou no final do ano antepassado, eu cheguei à conclusão, não há maior tentação que nós passamos nessa terra do que mentir. Todos os santos, os dias, toda hora, a todo momento, nós somos já tentados a mentir. Observam só. Eu disse, meu Deus, isso é demais. Todo, se não é em pensamento, o inimigo vai criar qualquer situação, depois te põe na mente, por que você não fala isso? Por que você não faz isso? Tem aliança com o Senhor. Vamos parar com a mentira. Mentira não é bom. Aliás, a Bíblia diz que nós que fizemos parte do corpo de Cristo devemos falar a verdade uns aos outros todo o tempo. Mentimos por quê? Uma das armaduras de Deus, a verdade. Cinto da verdade, Jesus é a verdade. Anda na verdade, fala a verdade. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o cinto, sabe o que é o cinto? O cinto segura a roupa, que agarra mesmo, agarra-te na verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vestindo a couraça da justiça. Quanto crente injusto. Quanto crente injusto. Você está a lutar contra Satanás, você quer que as forças do mal te fogem, que o inimigo, que você quer resistir ao inimigo, quer vencer o inimigo, mas é injusto. Você não sabe que aquele que é de Deus pratica a justiça. Se você quer ver uma pessoa que é de Deus, é uma pessoa que pratica a justiça. O injusto não é de Deus, seja justo. Trata as pessoas corretamente, trata as pessoas com integridade, sabe? Procura sempre fazer o que é certo. Nunca tenha o mal como bem e o bem como errado. Errado vai ser errado, o bem é bem. Seja pessoa justa, ame. Trata as pessoas com igualdade, sabe? Com amor, com respeito. Pratica a santidade. Seja justo, seja misericordioso, seja piedoso, perdoa. Essa é a arma de Deus, amém? Justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Esteja pronto com o evangelho. Medita a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Permita com que na tua boca seja a palavra de Deus. Aconselhe a palavra de Deus. Esteja pronto. Aqui o evangelho da paz. Esteja tendo os pés calçados no evangelho da paz. Com a prontidão do evangelho da paz. O que quer dizer? Primeiro vamos falar dos pés. O que os pés faz? Nós não vamos ao lado nenhum sem os nossos pés. Amém? Nós não vamos ao lado nenhum descalço. Eu não saio da minha casa descalça para ir para um supermercado ou qualquer lugar. Tá querendo dizer que todo lugar onde eu for, eu preciso estar pronta com o evangelho da paz. Por quê? Porque Deus pode enviar alguém e certamente o Senhor vai enviar alguém que eu vou precisar alimentar essa pessoa com uma palavra de paz, com uma palavra de consolação. Tá a ver uma das armas poderosas contra o inimigo? É a palavra de Deus. Evangelize, vive e evangelize a palavra de Deus. Esteja pronto. Ande com a palavra de Deus. Uma das armas poderosas em Deus é essa aí. A prontidão do evangelho da paz. Esteja pronto, esteja um ministro de Deus. Seja um sacerdote de Deus. A Bíblia diz que o sacerdote
Ele tem que estar sempre pronto com a palavra da sabedoria. Quando alguém tiver a vir, a precisar, você tem a palavra aí de sabedoria, palavra de cura, palavra de consolação, sabe? E não seja aquele sacerdote egoísta, porque muitos de nós, eu tô doente, eu também tenho meus problemas, e agora? Não! Você tem os teus problemas, ok, entrega a Deus, mas procura ser uma bênção para a vida de outra pessoa, porque é assim que você vai estar curada. É assim que você, perdão, que você vai estar curada, amém? É uma das armaduras de Deus, então já sabemos, estamos pronto com a palavra de Deus em nós, amém? Em todo lugar onde nós formos. Além disso, usam o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dados, todas as setas inflamáveis ou os dados de Satanás. A fé, tenham fé, igreja. Tenham fé. Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos ter fé. E quando nós não temos fé, vamos ser sinceros em Cristo, não tenho fé, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, me dê a fé, me dá fé porque eu preciso... te agradar, né? Porque a Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus, amém? Então vamos ter fé, um dos dados inflamáveis é uma das armas contra o inimigo, e a fé, ela desfaz, né, os dados inflamáveis contra o maligno. Então tenha fé, creia. Fé é o quê? É você crer nas coisas que ainda não existem, como se já tivessem a existir. Crê na tua salvação, crê na tua libertação, crê na tua cura, crê na tua família, crê na restauração. Senhor, ainda não estou a ver, mas o Senhor vai fazer. Ainda não estou a ver, mas o Senhor é fiel. E, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Cristo me dá fé, porque sem fé não tem como nós vencermos o inimigo. Ah, não, mas eu não tenho fé, eu já tentei, a minha fé não cresce. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o que era a palavra de Deus. Então começa a ouvir a palavra de Deus, começa a meditar na palavra de Deus, a tua fé vai renovar, vai renascer, vai crescer, vai aumentar, você vai ser uma mulher de fé, amém? Agora, se você não ouve a palavra de Deus, não medita a palavra de Deus, não ouve pregação, não tem comunhão com nenhuma igreja, como é que você vai ter fé? Porque ela vem por ouvir, e ouvir que? A palavra de Deus. Tens ouvido a palavra de Deus? Tens te alimentado da palavra de Deus? Tenho. Então a fé vai vir, porque Deus é fiel. A palavra de Deus é espírito e é vida. Deus é fiel, vai crescer. A tua fé vai surgir. Amém? Usem também o capacete. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. O capacete da salvação. A palavra de Deus, ela nos protege. Ela protege a nossa vida, a nossa mente. Amém? E ela também é a espada do Espírito. Fale a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Adore a palavra de Deus. Louva a Deus de acordo com a sua palavra. Em vez de estarmos toda hora, expulsar demônio, luta, mandar fogo, mandar de volta, não sei o que. Adore, pega um salmo, leia, medita naquele salmo, pega nos evangelhos, leia, adore, Senhor. Exalta o Senhor, declara a palavra. Porque a palavra é vida, a palavra é espírito. A palavra ela vai começar a trazer na tua vida aquilo que não existe. Vai começar a trazer luz. Você que está no meio das trevas, vai começar a ver luz. A luz vai renascer. Você que está na perturbação, a perturbação vai se afastar. Você que está na loucura, a loucura vai embora. Você que está na prostituição, aquele desejo vai sair. Você que está... A palavra de Deus é vida. Ela é verdadeira. Por isso é que ela é a espada do Espírito. Quando nós falamos a palavra, o Espírito não suporta, os demônios não suportam a palavra de Deus. Os demônios não suportam, eu falo isso por experiência própria. Não suportam. Eu, se não fosse a palavra de Deus, eu estaria maluca. Estaria mesmo doida, comendo lixo, sei lá o que, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo me dizia assim, você quer a solução? Eu ainda não sabia que o Espírito Santo falava como uma pessoa. Que essa solução, pega a tua Bíblia, começa a ler a tua Bíblia. Começa a ler a tua Bíblia, vai. Foi aí que eu aprendi. A palavra de Deus é verdadeira. Por isso, eu quando ouço alguém me dizer assim,
Ah, fulana está com aquela situação, é cristã, está com aquela situação 10, 20 anos, ou o marido 20, 30 anos não muda. Eu digo, não, alguma coisa está errada. Porque quando o Espírito Santo começou a me orientar, palavra, 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 quando eu comecei a meditar na palavra, quando eu comecei a ouvir a palavra, quando eu comecei a praticar a palavra, quando eu comecei a declarar a palavra, a minha luz surgiu de um dia para o outro. O suicídio foi embora, a depressão foi embora, a opressão foi embora, sabe? Eu comecei a ver os tais meus inimigos que me perseguiam, que achavam que eram Deus. Coitado, Deus tem misericórdia deles. O próprio Senhor começou a lutar por mim, mas eu não foi preciso fazer nada, só a palavra. A palavra é me humilhar e me arrepender e buscar ao Senhor. E etc, amados. Então vamos nos agarrar à palavra. A palavra é o Senhor Jesus Cristo. O verbo de Deus encarnado. A palavra tem poder. O problema nós cristãos não nos conhecemos. E nem temos noção do poder que é a palavra de Deus. Em vez de nós começarmos a imitar as orações das outras pessoas, pega na palavra. Começa a orar sobre a palavra. Com a palavra. Aí depois me diz, depois vem me testemunhar. Fala, irmã, eu fiz o que a irmã falou. Para a honra e a glória do Senhor. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar em todo o tempo é uma das armas. Orem. Orem todo o tempo, fazem oração de arrependimento, né? Fazem oração de suplica, fazem oração de intercessão, fazem oração de ação de graças, oração de louvor em todo o tempo, nos vossos corações, nos vossos corações, em casa, na rua, em todo o tempo. Ore. Às vezes não tem nada para falar, agradeça, só agradeça. Amém? E vocês vão ver, a alva é uma das armas. Então tá aí, as armas que nós devemos usar. Não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Não tem nada a ver com dinheiro, não vai fazer nada. Não vai mudar nenhuma situação na vossa vida. Ah, não, diz que eu fiz isso, até mudou aquela outra coisa, mas você não foi liberta totalmente. Satanás é mentiroso. Ele só fez, tipo, ele próprio acalmou a tempestade que ele estava criando na tua vida para você achar que você tá livre, que você tá ok, mas não. Começa só a buscar Deus em espírito, na verdade, para você ver. Hein? Cuidado, o inimigo é astuto. A Bíblia diz que com a sua cauda ele lançou com ele 1/3 de anjos no céu. Está falando de 30% de anjos dos céus foram expulsos, não. Ele lançou com a sua cauda. Estamos a lidar com um ser poderoso, com um ser inteligente, com um ser que age com intencionalidade, não é do dia para a noite, de ontem para hoje, não. E você acha com a tua sabedoria, o teu sofisma, aquela coisinha, você vai conseguir vencer ele? Não, só vai vencer ele com as armas de Deus em Cristo Jesus. Senão não vence, meus irmãos. Senão é conversa, senão você vira mesmo comida do cão. Amém? Então, vamos abandonar essas doutrinas, amém? E vamos nos apegar na doutrina de Cristo, na doutrina do Espírito Santo, na doutrina verdadeira, Jesus Cristo. E lembrando que a salvação é pela graça. Pela graça vocês são salvos, não vem de nós. É um dom de Deus. A Bíblia diz que nós ainda no pecado, o Senhor nos salvou pela graça. É tudo pela graça, meus irmãos. Quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos liberta, quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor nos restaura, é tudo pela graça. É pela graça, é pelo amor dele, é pela misericórdia dele. Ele decidiu, não tem nada a ver por nada que nós fizemos. É pela graça, por isso pela graça de Deus, pela graça de Deus, nós vamos com nossos corações humildes diante do Senhor, no trono da graça, clamar misericórdia. Senhor, misericórdia, na minha vida tenho visto isto, tenho sentido isto, tenho vivido isso. Perdoa o meu pecado, perdoa o pecado dos meus antepassados. Eu errei, andei assim. Fala, dá nome ao teu pecado, se humilha diante do Senhor. Confissão, oração, jejum.
Fala, Deus, tenha misericórdia de mim, olha para mim, porque a libertação é possível, a pessoa ter uma libertação individual. Deus pode usar alguém, sim senhora, para nos libertar, né? Para nós sermos libertos, mas também é possível nós temos uma libertação sem intervenção de nenhum homem. Só mesmo Jesus entre nós e Deus. É possível. E se não fosse possível, não sei onde é que muito de nós estaríamos. Então vamos ter conhecimento disso, que pela graça do Senhor nós somos salvos, que tudo já foi consumado, que o Senhor com o seu sangue nos comprou, nos lavou, nos purificou. Ele quer nos usar, é da vontade dele, ele quer nos libertar, ele quer nos sarar. Ele já perdoou nossos pecados, ele levou sobre ele a nossa maldição, é o sangue de Jesus Cristo que pagou pela nossa maldição, não é o nosso dinheiro não pode fazer nada, nosso dinheiro não faz nada, nosso dinheiro só faz os servos de Satanás se enriquecerem, e nossos irmãos se enriquecerem. Nosso dinheiro não pode fazer nada quando a questão é luta espiritual, quando a questão é coisas espirituais, você tem que usar armas espirituais. Coisas carnais, usa armas carnais. Vai num psicólogo, paga a tua consulta. Vai no médico, paga a tua consulta. Mas se é espiritual, meus irmãos, vai com a arma espiritual para você ter vitória. Amém? E acredito que eu vou parar aqui. Acabei de falar demais. Vou parar aqui, já são 50 minutos que eu vou estar a fazer, mas eu vou dar continuidade, vou estar a dar continuidade no próximo vídeo, né? Sobre o testemunho. Próximo vídeo, então, eu vou falar, vou continuar. Vou dar continuidade, que é depois de eu não ter ido para a Nigéria, o que aconteceu. O que aconteceu, né? Depois daí. Mas é claro que eu continuo ainda a ser vítima do inimigo, vítima dos falsos profetas, vítima do engano. Mas Deus é bom. Deus é bom. E a misericórdia e a graça de Deus, né, é que nos guarda. Quando nós amamos a Deus com sinceridade e verdade, a palavra dele, a verdade, o Senhor acaba por nos guardar. E é isso que eu vou vos deixar, esse conselho que eu vou vos deixar para hoje, né? Procurem amar a Deus, né? Procurem amar ao Senhor Jesus Cristo, em verdade e em espírito, com toda a sinceridade, porque quando nós não amamos a Deus, não amamos a palavra, não amamos a Cristo com verdade, o próprio Deus vai permitir com que o espírito da sedução, o espírito de engano venha até a nós e nós sejamos enganados e nos entrega ao desejo do nosso coração, que é o engano. Amém? Que é o engano, isso por quê? Porque nós não amamos a verdade, não amamos a Cristo, não amamos a palavra dele, mas tivemos prazer na iniquidade, tivemos prazer na mentira, tivemos prazer no engano. Amém? Meditem lá. Em 2 Tessalonicenses 2. Não vamos ser esse tipo de crente que vão vir, que vão fazer cumprir a profecia do anticristo, não. Vamos ser a noiva de Cristo, né? Vamos ser aqueles que vão cumprir o grande casamento, né? A noiva que vai se encontrar com um grande noivo. Vamos procurar amar a verdade. Não é fácil hoje, porque a mentira... Hoje as pessoas aceitam mais a mentira, o engano, do que a própria verdade. Hoje a mentira, o engano é mais aplaudido, é mais aceito do que a própria verdade, não é? E esse é o nosso maior desafio. É nós continuarmos em pé, continuarmos na verdade, mesmo sabendo que milhares estão contra. Amém? Este é o nosso maior desafio como um verdadeiro crentes em Cristo Jesus. Vamos amar a verdade, não vamos negociar nossa fé, não vamos negociar os nossos valores cristãos, não vamos ser esse tipo de crentes, amém? Vamos ser uma noiva sábias, as noiva prudentes, né? Vamos ser servos fiéis, né? Que quando o Senhor vier, vai nos... E assim, benditos, amados do meu Pai, entrem, venham comigo.
Vamos ser aquelas pessoas que o Senhor vai dizer, sim, eu os conheço, eles são meus discípulos, eles são meu amados, eles são a minha noiva. Vamos ser esse tipo de crente. Tudo depende de nós, porque a graça já nos foi dada. Amém? A Bíblia nos fala de uma parábola que durante a festa de casamento havia várias pessoas e dentro dessa festa tinha alguém que estava vestida, que estava mal vestido. E o senhor da festa mandou ir perguntar o que o homem estava fazendo lá no meio da festa, mal vestido daquele jeito, e mandou tirar ele de lá e foi lançado no lago de fogo. Esse homem mal vestido representa o crente sem compromisso, sem aliança com Deus. Esse homem mal vestido, as vestes dele representa a justiça dele, as obras dele de justiça, representa que ele não estava apto, ele foi chamado, mas ele não foi escolhido porque ele não estava apto para estar no meio, para estar aí na festa de casamento com o noivo. Então, o Senhor já nos chamou, o Senhor já derramou a graça, né? Mas agora o sermos escolhidos depende do nosso posicionamento, depende de como nós escolhemos viver, depende de como nós escolhemos buscar a Deus e viver para Deus. Então vamos ser esses crentes que estaremos aptos, né? Que o Senhor vai se alegrar, vamos nos vestir com a roupa de justiça, vamos nos lavar no sangue do Cordeiro, vamos nos esforçar para entrar no reino de Deus, vamos escolher a porta estreita e abandonar a porta larga, que é a porta de libertinagem, que é a porta que tudo é permitido, que é uma porta em que o amor nos ensina que o amor de Deus, você pode fazer tudo que tu queres, desde que tu estejas feliz. Mas não é assim. Não, o amor de Deus é um amor de disciplina, é um amor de disciplina, é um amor com princípios e valores morais, éticos, não é de qualquer jeito. Por isso é que é a porta estreita, por isso é que muita gente abandonam a porta estreita, escolhem a larga, porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu não vou me deixar levar por tudo, não vou me deixar dominar por tudo, não vou me deixar escravizar por nada. Amém? Porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho um esposo, eu tenho um marido, eu tenho um noivo. E eu quero ter um encontro com este noivo, eu quero casar com este noivo, portanto eu não vou adulterar, eu não vou trair ele e eu vou procurar viver para agradar ele. Vamos ser esse tipo de crente, amados. Deus os abençoe. Espero que vocês tenham tido algo, né? Tenham recebido algo em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, paz e graça.